A epígrafa vai dizer sobre a cura do paralítico de Betesda, um texto muito conhecido, né? De nós que amamos a palavra do Senhor. Serei bem breve, uma mensagem objetiva nessa noite, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso, desde o início, irmãos, está trabalhando no nosso meio. Aleluia. Todos acharam? Diga glória a Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, repita comigo, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Até aqui, irmãos, no 9. Aleluia. Podeis assentar, tomar o assento. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu disse, esse texto ele fala sobre cura, milagre, restauração. O texto ele fala também sobre oportunidades. O texto também fala sobre o Senhor. Por mais que possamos estar em dias de tribulação difícil, Ele está nos vendo. São os tópicos dessa mensagem. A Bíblia vai dizer que havia uma festa em Jerusalém, e Jesus tinha saído dessa festa. Alguns historiadores vão dizer que essa festa era a festa da Páscoa, mas nós não podemos afirmar, porque em si o texto ele não nos dá base, nem afirma que era Páscoa. Diz que havia uma festa entre os judeus. Se havia uma festa, Joselina, entre os judeus, dá-se a entender que a festa era uma festa solene. Levítico capítulo 23, você vai estudar e você vai ler isso, que existia festas solenes ao Senhor. Os judeus amavam festas, e os judeus comemoravam, os judeus festejavam, e haviam também festas solenes ao Senhor, como festa, dia de Pentecostes, a primícia, dia da expiação, a Páscoa, tabernáculo. Haviam festa, sendo que a Bíblia agora vai dizer, irmãos, lá no profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, o qual acerca das profecias do Messias, do Nazareno, de Jesus, a Bíblia vai dizer em Isaías 61, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Então havia um trabalhar do próprio Senhor, enviar a Jesus Cristo para restaurar, para curar, para libertar, para fazer os coxos saltarem, os paralíticos andarem, aqueles que estão cegos fisicamente enxergarem. Ou seja, o Senhor foi ungido para pregar as boas novas e também dar a liberdade àqueles que estão cativos e àqueles que estão presos. Essa é a missão de Jesus de Nazaré. No mesmo texto fala de uma festa, e no mesmo texto, pastora Daniele, fala sobre um homem que está na beira de um tanque, que em hebreu é chamado Betesda, o qual significa casa da misericórdia, o qual significa casa da graça, casa da misericórdia. E nós sabemos que misericórdia, minha irmã Rosana, é favor, a graça de Deus é favor imerecida. Nós não merecíamos o que nós merecíamos
amada igreja, era a condenação ao inferno. O que nós merecíamos era irmos direto para o inferno, mas esta porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, ou seja, a igreja que é remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Significa que do alto vem o nosso socorro. O véu não se rasgou de baixo até o alto. O véu se rasgou, querido, do alto até embaixo. E a cédula que era contra mim e contra você, Jesus rasgou. Paulo vai falar que Jesus rasgou toda a condenação, toda a cédula que era contra mim e contra você. É por isso, irmãos, que quando você vem para este lugar de adoração, por isso que quando você vem da casa da graça, na casa da misericórdia de Deus, Senhor, porque Jesus salvou a tua alma, Jesus te limpou, Jesus te purificou, Jesus te regenerou, e estamos nessa noite aqui para ir em busca da santificação. A santificação é o único processo que nós estamos ainda em busca. A regeneração, você foi regenerado, foi justificado, e a santificação é todos os dias nós vigiarmos aquele que está de pé não caia, porque Deus, Ele é bom, irmãos, Ele quer abençoar a tua vida. E nessa noite você se encontra na casa da graça, na casa da misericórdia, para que o Senhor venha operar poderosamente na sua vida. Aleluia. Então, como eu disse, havia uma festa entre os judeus, e agora Jesus está entrando num ambiente hostil. Jesus, ele está entrando num ambiente ao qual tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, mancos, paralíticos. E havia uma promessa dita no texto, que ao certo tempo um anjo ele descia e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. É muito bom salientar esse texto, porque a única classe de enfermos que não estavam ali é a classe dos leprosos, porque o leproso não poderia andar no meio do arraial. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 13 e 14 que o leproso ele teria que estar fora, do arraial, teria que estar sob guardado, sob uma circunstância, porque ele estava leproso. Mas ali existiam enfermos, cegos, coxos, paralíticos, mancos, esperando o movimento das águas. E a Bíblia vai dizer que há um homem aqui agora, em cima de um leito, em cima de uma cama, e o tempo que esse homem está esperando o movimento das águas são 38 anos. Eu tenho 37, mas só que esse homem está esperando 38 anos deitado no leito, deitado numa cama, e ele esperando 38 anos. Sempre quando a água agitada, um descia ao tanque de Betesda e era curado. E quem entra naquela situação, e quem entra naquele ambiente hostil, aleluia, e quem entra naquela situação, dando a oportunidade do homem. Primeiro a Bíblia vai dizer que Jesus, entrando, o que a Bíblia vai salientar? Ele vai dizer, e Jesus o vendo, e sabendo que o estado, está aqui na Bíblia, que o estado daquele homem, que estava ali, era 38 anos, sofrendo, num leito, numa cama, e esperando apenas o movimento das águas, do dito de um anjo que ia descer, ia mover as águas para ele ser curado. Irmãos, quanto tempo você está esperando por alguma promessa? Quanto tempo, irmãos, nós estamos esperando? Talvez você entrou nesse lugar, e você tem a esperança de algo acontecer na tua vida, mas além disso, de algo acontecer dentro do seu seio familiar ou na sua parentela. Você tem orado, buscado, jejuado, clamado, e você parece que não está vendo a solução. Porque, irmãos, esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente até espera por algum momento, mas 38 anos é muito tempo. E a Bíblia vai dizer, se não salvo engano, em Provérbios, irmãos, que uma promessa demorada, ela enfraquece o coração. Muitas das vezes deixa o nosso coração triste, porque uma promessa demorada enfraquece o coração. E vai dizer que o coração triste formoseia o rosto. Então, querido, nessa noite eu creio que tudo há um tempo determinado pela boa mão de Deus.
Há um tempo de se juntar, de se alegrar, de chorar, há um tempo de rir, há um tempo de juntar e de se separar. Irmãos, eu não sei qual é o tempo que você está esperando algo do socorro da parte do Senhor, mas eu creio que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, Ele sabe o tempo necessário, porque nós não vivemos no tempo de Deus. Nós vivemos no nosso tempo, que é o tempo cronologia, irmãos. É cronometrado o nosso tempo. Eu estou esperando dar 9 horas, eu vou ter que aguardar até 9 horas da noite às 21 horas. Um dia de cada vez, 24 horas eu tenho que viver. Mas Deus, pela sua onisciência, já está vivendo há mais de 100 anos daqui. Ou já viveu, está vivendo há 100 anos atrás. Ele é o início, o meio, o alfa, o ômega. Ele é o Senhor do tempo, o tempo dele é Kairos. Então nessa noite, querido, tenha paciência, não desanimes, não coloque a tua esperança pelo ralo abaixo, porque eu creio que o Senhor nesta noite está te contemplando e Ele há de te responder no tempo certo. Não é no tempo do pastor, não é no tempo do pregador, não é no tempo da irmã, não é no tempo do irmão, mas é no tempo de Deus. E quando esse tempo chegar, ninguém vai poder impedir este tempo na tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus o vê deste homem. A Bíblia vai dizer sobre muitos textos sobre Jesus enxergando, Jesus vendo. E o dicionário da nossa língua portuguesa vai dizer que ver é perceber, é conhecer, é ver e perceber até mesmo de longe. O dicionário da língua portuguesa vai dizer isso. Certa vez os discípulos, em Marcos capítulo 6 e versículo 48, vocês vão perceber e vão ver que Jesus dá ordem para os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. No meio desse percurso houve uma tempestade tremenda e as ondas cobriam o barco. Teve uma tempestade que Jesus estava na polpa, mas nessa tempestade Jesus não estava com eles no barco. Jesus se retirou para o monte orar. E o versículo 48 de Marcos 6 você vai ver que Jesus, vendo eles remando, porque os ventos eram contrários, remando com toda a força, enfrentando aquela tempestade, mas mesmo assim Jesus está no monte, mas ele está vendo os discípulos remando ao contrário. O que é isso, irmãos? Jesus estava fisicamente ali? Não, mas Jesus sabia que eles estavam passando por uma tempestade. Então ver é conhecer e também perceber. Jesus como homem, sim, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele foi concebido não em pecado. Jesus, no seu ministério terreno como homem, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. E ele sabia que eles estavam no meio de uma tempestade, remando ao contrário. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 7 sobre a viúva de Naim, que agora tinha perdido seu marido. E agora ela também perdeu seu filho, a sua única esperança. Uma viúva, se o marido morreu, ela teria que ser alimentada, ser cuidada pela lei. Mas agora também o seu filho padece e o seu filho falece. E ela está indo numa caravana para enterrar o seu filho. Mas de outro lado, está vindo uma outra caravana, o dono da vida. Que quando Jesus encontra aquela caravana da morte, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vendo a mulher, e Jesus se compadeceu com compaixão por aquela mulher. Ele toca no esquife e disse: jovem, levanta-te. E aquele jovem foi ressuscitado. Oh glória, irmãos, muitas das vezes nós passamos desapercebido pelo governo, passamos desapercebido pelo sistema que rege esse mundo, passamos desapercebidos muitas das vezes até pelo irmão do lado, ou por muitas das vezes não fez por maldade, não lhe viu, não deu-lhe a paz do Senhor, porque não te odeia, não. Mas muitas das vezes nós, como seres humanos, nós somos imediatistas, muitas das vezes queremos respostas rápidas, nós queremos ser percebidos. Mas eu creio no nome de Jesus, por mais que você não seja percebido pelo governo ou pelo homem, por alguma situação que você deseja ser percebido e deseja ser visto ou conhecido nessa terra, mas por mais que isso não aconteça aqui, mas Jesus está te vendo nesta noite, porque Ele está te contemplando no profundo e no oculto. Deus não é homem para que viva, Ele é filho do homem para que se arrependa, irmão. Deus, Ele
primeiro que abandona somos nós. Eu creio nessa noite, meus irmãos, que se vocês colocarem os seus joelhos em adoração ao Senhor, buscarem o Senhor enquanto se pode achar, irmãos, como eu disse na oração, o maior milagre que o Senhor já nos deu é o milagre da salvação. Eu vejo muitos pregadores falando que Deus vai fazer o melhor, que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus está para acontecer. Meus irmãos, o melhor de Deus já aconteceu lá na cruz do Calvário, porque éramos para nós estarmos em trevas, ovelhas desgarradas, oprimidas, mas o Senhor nos comprou pelo sangue do Cordeiro. É noite de nós pensarmos e refletir nisso, porque Deus não tem o prazer em que você morra sem a salvação. Pelo contrário, o Senhor tem um prazer sim, porque preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, querido, o maior presente Ele já nos deu. Talvez você ande de cabeça baixa muitas das vezes, talvez você nem quis ir para esse culto nessa noite hoje, sente desanimado, sente entristecido, ninguém me vê, ninguém me percebe, mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, há um que você tem que adorá-lo na sua essência, porque o teu nome está escrito no livro da vida e não está escrito nos cartazes da vida do mundo, não. O teu nome está escrito no livro da vida, então o Senhor está te contemplando nessa noite, querido. Ele manda te avisar: acalma o teu coração, acalma o teu coração. Outra lição que eu tiro do texto que eu falei é sobre oportunidade. A Bíblia vai dizer que este homem, a esperança dele, pastor, era que um anjo agitasse a água. Mas quando Jesus ele entra, irmão Rosane, pergunta a ele assim: queres testificação? Qual foi a resposta dele? Senhor, não tem homem que me leve até a beira do tanque, porque quando a água é agitada, um primeiro desce, porque não tem ninguém que me carregue e me faça mergulhar nas águas primeiro. Aí Jesus dá oportunidade a ele. A Bíblia não vai me concretizar que este homem teve fé. Ele tinha esperança da água agitada, mas quando o dono da vida está no tanque de Betesda perguntando a ele: quer justificação? Ele questiona e dizendo: não tem homem algum. Essa cura aqui não dependeu da fé deste homem, porque há três condições para a fé: a fé de quem está sendo curado, a fé daquele que tem a unção para curar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e a fé de quem está orando em prol do sofredor. Você vai ver nos dois cegos, e o Senhor perguntou: vocês têm fé para ser curado? Nós temos. Foi curado. Você vai vendo na oração do cego de Betsaida, Jesus ora duas vezes. Ora primeiro e pergunta: o que tu vês? Eu vejo como homens que andam como árvores. Jesus volta a orar e ora a ele, e aquele homem é curado. Mas esse homem aqui está há 38 anos, e a Bíblia não me dá respaldo para dizer que ele teve fé. Ele teve uma oportunidade, e há oportunidades na vida que nós não podemos passar de deixar. Há oportunidades que parecem como um ribeiro, a mesma água que passa naquele cesto daquela pedra não voltará novamente passar por ali. Há oportunidade na vida que nós temos que entender que é naquele momento que não podemos deixar de passar a oportunidade, irmão. Jesus estava dando oportunidade a ele: toma a tua cama, levanta-te e anda. Aleluia. 38 anos não foi suficiente para poder paralisar o poder de Deus. 38 anos. Você já parou para pensar um paralítico em cima de uma cama? 38 anos, reflita comigo. Todo o seu nervo está parado, nervo ciático, tudo, musculação, tudo parado, tudo travado. 38 anos da mesma maneira. 38 anos parados, escanteio, esperando o movimento das águas. Mas Jesus, com uma única palavra, uma palavra de autoridade, uma palavra do céu, uma palavra de autoridade no nome dele, disse: levanta-te e anda, toma a tua cama e anda, seja curado. Eu creio que nessa noite, irmãos, que tem milagre reservado para você. E na palavra de jargão de pregador, não, irmãos, como eu disse, o maior milagre é a salvação.
Mas nós viemos na casa do Senhor aqui também para adorar e para buscar, porque o Senhor não mudou, Ele ainda cura, Ele ainda faz milagres, Ele ainda restitui, Ele ainda restaura, Ele ainda salva, Ele ainda levanta, Ele ainda põe de pé o que está desanimado, Ele ainda restitui. É isso que Ele faz. E eu tenho fé que isso pode acontecer hoje na tua vida, na vida da tua família. Se você tem fé para receber a grande vitória do Senhor nesta noite, fica de pé comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Como o nosso pastor ensina, irmãos, há um milagre na Bíblia. Eu sempre tomo um exemplo, o pastor Romaldo fala, os irmãos vão lembrar, que quando Jesus, Jairo, né, que a sua filha está morta, ele fala: a menina não está morta, ela apenas dorme. Mas só que naquele texto ali, tem a mulher do fluxo de sangue, que estava habitando com uma doença há 12 anos, e ao mesmo texto tem uma menina de 12 anos que havia morrido. Jesus não entra com todos no quarto, Jesus entra com 3 discípulos, e o pai, a mãe da menina. O restante ficou do lado de fora, porque não estava na mesma visão, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas eu creio aqui que desde o início quem se culta, quem realengo hoje, tudo que será ligado na terra é ligado no céu, porque nós estamos na mesma concordância. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se você quiser que a tua causa de justiça, milagres, restauração, restituição, não passa carne de faltar, vamos estar orando no nome de Jesus. Aquele que se encontra enfermo, irmãos, vem aqui para a esquerda. E a Bíblia vai dizer: os que estão enfermos, os que estão doentes, os que estão enfermos, fica aqui à esquerda. As demais causas ficam aqui à direita. Isso é uma regra, irmão Tiago? Não, isso aqui não é igreja de alguém pentecostal, não, tá, irmão? Mas a Bíblia diz: tem alguém enfermo entre vós? Chamai os presbíteros, e oração cura, e a oração da fé curará o doente. Então aqueles que estão enfermos, ficam aqui à minha esquerda. Me permitam, presbítero Osarias, ungir um óleo, louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Visualize o Calvário nessa noite, aleluia. Bendito Deus eterno Pai, Pai celestial, Pai eterno, Senhor, eu te entrego, Pai, a noiva nesta noite. Eu te entrego, Senhor, os teus filhos, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor venha contemplar cada alma, cada coração. Que o Senhor nessa noite, Pai, não venha visitar, porque quem visita vai embora, mas manifestar a tua presença grandiosa, a tua presença maravilhosa, Pai, no meio de nós. Senhor, se tiver algum enfermo entre nós nessa noite, dores na lombar, dores de joelho, dores de cabeça, dores de coluna, diabetes, pressão alta, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toca profundamente, ó Pai, da